Que alegria estarmos juntos hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 45 e eu quero ler com você os versos 4 e 5, que diz assim: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5. Se nós olharmos para a vida de José, e hoje eu quero dar uma passeada com você em tudo aquilo que José traz para nós de uma maneira tão bonita, tão linda. E o destaque que eu quero fazer é aprendendo com José a perdoar. Hoje, José torna-se para nós um dos grandes mestres no ensino de perdoar, não por técnica, mas por uma prática de vida. O poder da fé levou José a trazer para nós esse grande exemplo de um homem de Deus que viveu duras dificuldades. A história de José é uma das mais antigas do Velho Testamento. Ela é um exemplo de determinação, de empenho que José teve de uma forma incrível a vencer e fazer a diferença com sua vida, de deixar para nós um legado de honra, não só a Deus, mas também à sua família. Ele superou muitas adversidades, mas acredito que a maior de todas foi aprender na prática a perdoar. A maior ferida causada em seu ser, na sua alma, fora aquela provocada pelos seus irmãos. José foi odiado, esquecido, vendido, traído. Enfrentou muitas adversidades, mas soube lidar com cada uma delas. Seu maior desafio foi aprender sobre o valor do perdão. Se olharmos para as feridas de José, é só voltarmos nos capítulos anteriores. Por exemplo, no capítulo 37, no verso 4, o ódio de seus irmãos é o que José enfrenta. No verso 37, no capítulo 37 ainda, no verso 23 e 24, nós temos José enfrentando a inveja de seus irmãos. Lá no verso 28, logo abaixo, ele vai ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Pulando para o capítulo 39, os versos 19 e 20, nós vamos ver que José foi preso injustamente pela mentira da mulher de Potifar. Talvez essa situação histórica na vida de José é aquela mais falada, que José corre pelo palácio e deixa a capa na mão dela, e ela então entrega José ao seu esposo Potifar, e Potifar então o lança na prisão. E por último, no capítulo 40, mas não menos importante, o verso 23 trata do esquecimento, da ingratidão paga por uma pessoa que José ajudou, cooperou. Ele recebe uma ingratidão como paga por sua fidelidade. É normal a pessoa que vivencia situações difíceis na vida desenvolverem sentimentos como tristeza, abatimento, amargura, desânimo, agressividade. Ficam algumas até azedas, não é verdade? Ou outras que ela vivencia o desamparo aprendido. Ela fica tão desamparada que ela não vê solução para a sua situação. José, ele manteve-se firme diante do Senhor. Mesmo diante das lutas, das batalhas, das situações mais adversas, lá estava José, entendendo que tudo isso fazia parte de um grande plano, de um plano maior de Deus, e as pessoas que estavam ao seu redor, que ele vivia, que ele convivia, era na verdade
pessoas que estavam servindo a Deus para moldar a sua vida, para que ele pudesse se encaixar nesse grande plano. José não ficou ressentido. E aí eu pergunto, você sabe o que é ressentir? Ressentir é sentir de novo, né? Ressentir, sentir novamente. José não ficou com isso, né? Remoendo como aqueles animais ruminantes, né? Que comem durante o dia e à noite ficam regurgitando o alimento à boca e ficam mastigando o tempo todo, ruminando aquilo. Não. José se vê diante de seus irmãos e pelo poder transformador da fé, ele entende que tudo era uma ação de Deus para cumprir um plano, que José era parte principal desse plano. Coisa linda, né? É entender isso pela graça de Deus. Assim como José, nós também devemos, pelo poder da fé, crer no poder de Deus. O que fizer então para colocar a fé em ação, como também perdoar pela fé. Perdoar pela fé é entender que as dificuldades vivenciadas são oportunidades para a gente ver o agir de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Perdoe pelo poder da fé, com atitudes. A primeira atitude de José foi ser humilde. É interessante que José, ele no verso 41, no capítulo 41, no verso 16, vai dizer assim: respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O faraó estava ali, contou o seu sonho e disse para José: olha, eu sei que você é aquele que pode interpretar o meu sonho. José disse: não, eu não, isso não está em mim, é Deus, é Ele quem tem o poder de me revelar, e a resposta de Deus não virá para mim, virá no seu coração. O Senhor terá paz e uma resposta favorável. José era um homem ferido na vida por várias pessoas, mas ele escolheu o caminho da humildade, ele continuou servindo as pessoas. Quando foi apanhado pelos seus irmãos, ele estava indo servi-los a pedido de seu pai. É interessante, né? Ele estava indo buscar informações a pedido do pai para trazer paz ao coração de seu pai. Depois, na casa de Potifar, ele serviu também a Potifar e a toda a sua casa. Na prisão, a mesma coisa. Ele serviu ao carcereiro. E agora, diante de Faraó, ele não demonstra um coração duro, pesado, machucado pela vida. Não, ao contrário. José, ele se revela um coração servil, amável, humilde, e não perdeu a oportunidade de angariar mais um relacionamento. Olha que coisa legal, né? José, ele vai trazer isso para perto dele, né? Muito bom. Aquele coração humilde de José foi capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Olha que coisa interessante. José revela os seus sonhos e ali ele vivencia os sonhos de Faraó e revela a Faraó os seus sonhos. Ou seja, José estava vivendo os seus sonhos, lembrando-se de que Deus havia falado com ele através dos sonhos, que os feixes iriam se dobrar diante do feixe que era dele, que simbolizava ele mesmo. E os outros eram seus irmãos. Depois ele lembrou-se do sonho em que as estrelas, 11 estrelas, se dobrariam juntamente com o sol e a lua. Mas quando isso acontece, a mãe de José já havia falecido. Então o pai estava lá juntamente com seus irmãos para se dobrarem diante de José da sua nobreza. Jesus fez isso por nós. Enquanto José revela os sonhos de Faraó e de uma maneira muito humilde diz que o que ele deveria fazer era da parte de Deus, Jesus também vem a nós da parte de Deus. E ele decidiu vir nos salvar com toda a humildade, sendo o próprio Deus encarnado.
a solução para o pecado, mesmo sem merecermos, lá estava o Senhor, totalmente humilde, morrendo pelas gerações orgulhosas. Um coração humilde salva gerações. Jesus Cristo continua salvando até hoje e você pode ser alvo de sua salvação. Perdoe pelo poder da fé. Não perca tempo remoendo em seus corações coisas que só fazem mal. Um segundo ponto que eu quero destacar é que José ele aproveita as oportunidades. Ele era humilde, ele aproveitava as oportunidades. No capítulo 48, nos versos 18 e 19, vai dizer assim: José, no terceiro dia, lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Perdoar não é esquecer ou dizer te perdoo, mas simplesmente não querer convivência. Ao contrário, perdoar é principalmente dar uma segunda chance, dar uma nova chance, uma outra oportunidade às pessoas que lhe feriram. O arrependimento abre o caminho da graça de Deus. Na verdade, não é nem um caminho, uma avenida, né? Que ela vem acompanhada de um lado a graça, do outro a misericórdia. Aí você pode me perguntar, mas se a pessoa não reconhecer o que ela fez, precisamos continuar com o mesmo coração? Um coração humilde, disposto a dar mais uma chance, motivado pela graça de Deus. Ele sempre trabalha não esperando daqueles que o ofenderam uma atitude ou um pedido de perdão. Simplesmente libera perdão, porque o perdão não tem a ver com o que fizeram a mim, mas com o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. A maior tragédia não é o que fizeram comigo, mas a maior tragédia é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E Deus quer trabalhar no nosso coração. Ele quer nos ajudar a nos libertarmos de pesos fúteis, principalmente o peso que é a ausência do perdão. Se a ausência do perdão, há a presença de ressentimentos, de mágoa, de dor, de ódio, e isso não abençoa a vida de ninguém. Ao contrário. Terceira atitude de José é generosidade. No capítulo 42, no verso 25 de Gênesis, José vai dizer assim: em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. A generosidade de José acabou espantando os seus irmãos. Trouxe espanto, ou seja, surpresa. Eles ficaram surpreendidos, era algo sobrenatural que estava acontecendo. Por quê? O coração de José estava alinhado com o coração de Deus. Além das pratas em suas malas, o alimento para matar a fome dos seus, José os honrou mais tarde com uma refeição em sua casa. Esse José é especial, né? Perdoar pelo poder da fé pode até parecer loucura aos olhos humanos. Podem até achar que você é bobo. As pessoas podem até dizer, que é isso? Mas agir com generosidade é agir como quem pertence a Deus, que alinhou o seu coração ao coração de Deus. Porque Deus é generoso. Ele nos perdoa e continua nos perdoando, sendo generoso o tempo todo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas Ele fez por nós. A pessoa que me feriu não merece, mas eu faço por ele, não porque ele merece, mas porque a graça de Deus é tão grande no meu coração. A sua misericórdia me alcançou de maneira tão esplêndida que não cabe no meu coração espaço para outro sentimento que não amar e amar até o meu inimigo. Coisa maravilhosa, né? É a gente ter essa consciência. Um outro fato que chama a nossa atenção
é que ele nos perdoou em Cristo Jesus. Deus fez isso por nós e continua sendo generoso conosco o tempo todo. Somos sua imagem e semelhança. Olha que coisa linda, que visão poderosa da parte de Deus. Sim, precisamos seguir o padrão do Senhor. Pelo poder da fé, nós podemos perdoar, ser generosos com aqueles que nos feriram. Use o poder da fé na sua vida. Quarto lugar, o poder da fé. Pelo poder da fé, perdoe e faça restauração. Eu quero chamar a sua atenção para capítulo 46, versículo 31. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a minha família que viviam em Canaã vieram para o Egito. José não somente deu de comer aos seus irmãos, mas estabeleceu toda a sua família no Egito. Afinal, o restante da terra estava em grande escassez. Apenas o Egito tinha abundância. No Egito, diferente dos outros lugares, havia prosperidade e alimento. José fez isso porque desejava restaurar o seu relacionamento com os seus irmãos que estava quebrado. José poderia ter perdoado os seus irmãos, ter dado comida para eles, ter mandado-os de volta para casa, despedido e ficado calado, mas não. Ele decidiu trazer todos para perto, restaurar o relacionamento com a sua família, permitiu que Deus colocasse uma vírgula e não um ponto final na sua vida com os seus. Coisa maravilhosa, né? Que coisa linda! José nos dá um exemplo maravilhoso de fé e de comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. A restauração disso. Às vezes parece mais fácil colocar um ponto final nos relacionamentos, descartar as pessoas, mas Deus está nos chamando a continuar, a restaurar, a agir como Ele. Quando pecamos contra Deus, Ele não vem com um sentimento de desprezo por nós, de abandono. Ele não se ausenta. Fomos nós que nos ausentamos da presença dele. Deus está o tempo todo esperando o nosso retorno, como na parábola do filho pródigo, como Adão e Eva no Éden, quando pecaram, que se esconderam, Deus os procurou e quis saber onde eles estavam. Não foi Deus que se escondeu, foram eles que buscaram o esconderijo para sair da presença de Deus. Às vezes, Deus está nos chamando e você, pelo seu pecado, fica se escondendo. Deus não quer que você se esconda. O que Deus quer é que você viva o perdão de Deus para você, compartilhe o perdão de Deus com as pessoas e, acima de tudo, permita que, por meio de sua vida, uma geração alcance a graça de Jesus, porque você é veículo de misericórdia e graça. Então, perdoe pelo poder da fé, procurando restaurar os seus relacionamentos quebrados. Quem perdoa, experimenta e transmite graça e vê histórias de vidas sendo transformadas, principalmente a sua história de vida. Olha que coisa maravilhosa. Quinto e último ponto que eu destaco para você. Veja as digitais de Deus em todas as circunstâncias. No capítulo 45, nos versos 4 e 5, o convite de José é: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus é didático, coisa linda, né? Ele está aí para nos ensinar. Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma situação adversa. Ao contrário, cada situação ele estabelece propósitos. José tinha tudo para acabar com sua família para sempre, mandá-los embora, fingir de conta que não os conhecia, ou se ele fosse vingativo, mandava matar a todos, a fio de espadas. Mas, pelo poder da fé,
Ele foi capaz de enxergar as digitais de Deus em todas as circunstâncias. Você está vendo a mão de Deus na sua vida? Você está enxergando Deus no seu viver diário? Tudo o que acontece na sua vida, você está vendo que há um plano maior de Deus encaminhando todas as coisas para que você possa alcançar o alvo? Quem consegue enxergar o propósito de Deus por trás da cor de cada dor, ainda que seja em preto e branco, veja a mão de Deus nisso. Mesmo na dor, Deus dá sinais que feridas foram curadas e que só ficaram as cicatrizes. Cicatrizes são, na verdade, sinais claros de que as feridas foram devidamente saradas e aonde elas foram produzidas. Quem consegue enxergar o propósito de Deus é capaz de enxergar a digital de Deus em todos os lugares da sua vida. Somos capazes de enxergar os propósitos de Deus através do mal que nos fazem. Você consegue enxergar isso? Em cada situação de sofrimento, pergunte para Deus: Senhor, qual é o seu propósito nisso? Onde, como o Senhor deseja me usar neste momento com essa situação de dor, de perda que eu estou vivendo? Quais são os planos do Senhor enquanto padeço de dor, de ser vendido, de ser traído, ser maltratado, ser escravizado, até mesmo esquecido pelas pessoas que ajudei? José viveu tudo isso. Que Deus nos ajude a perdoar pela fé, enxergando o seu propósito em cada circunstância. Perdoar não é fácil, não é, eu tenho certeza disso. Mas também não é impossível. Tenha certeza que Deus, pela fé, te dá poder para isso. Pela fé, Deus tem poder para, na pessoa do Espírito Santo, produzir fé capaz, te capacitando para perdoar os que te ferem. Aqueles que nos feriram podem ser perdoados e devem ser. Certamente o que fizeram conosco é infinitamente menor do que aquilo que fizemos com Jesus. E Ele nos perdoou. Portanto, peçamos a Deus que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que a graça de Deus faça barulho dentro de nós, que a misericórdia de Deus nos sacuda de tal ponto que nós possamos enxergar e aprender na pessoa do Espírito Santo a perdoar pela fé, como fez Estevão quando estava sendo apedrejado, como fez Jesus na cruz quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que tenhamos um coração humilde, aproveitemos as oportunidades para perdoar. Sejamos generosos, alinhando o nosso coração com o coração de Deus e transmitamos isso às pessoas que nos ferem e até mesmo aqueles que se colocam como nossos inimigos. E assim possamos restaurar nossos relacionamentos, voltar a amar e ser amados. Enxerguemos o propósito de Deus em todas as situações, vendo as suas digitais nos problemas da vida e também nas soluções. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos falar com Deus, porém antes eu quero pedir a você que não esqueça de tocar o sininho, deixar um like lá pra gente, bem legal, e se inscrever no nosso canal, para que possamos dar continuidade a esse trabalho para a glória de Deus, tá bom? Vamos falar com o Senhor? Pai bendito, como é bom saber que o Senhor nos capacita pela fé a amar e ser amado, a perdoar e ser perdoado, e que juntos possamos, ó Deus, desfrutar desse ensino na pessoa de Jesus. Através do Espírito Santo possamos avançar de coração puro, de coração reto, limpo, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. E que a mão do Senhor nos dirija sempre ao perdão, quer seja liberando, quer seja sendo alvo dele. O que nós desejamos é que a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia nos alcance e nós possamos
enxergar as tuas digitais em todas as situações da vida. Tem misericórdia de nós, nos ensine a ser humilde, nos ensine a aproveitar as oportunidades para perdoar e ser perdoado. Nos ensine a ser generosos, alinhando o nosso coração com o teu coração, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a que os nossos relacionamentos possam ser relacionamentos aprovados, abençoados e, acima de tudo, vividos humanamente no Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que a graça de Deus esteja sendo a água viva a regar o seu coração e que as misericórdias do Senhor possam alcançar a mim e a você e juntos possamos seguir a vida amando, perdoando, sendo perdoado, até mesmo os nossos inimigos. Amém? Deus abençoe.